Dentista, se uma crise global se instalar, o seu consultório está preparado ou você será mais uma vítima? Digo isso porque nos últimos dias a gente teve rumores sobre a morte ou o sumiço de Benjamin Netanyahu, presidente de Israel. Agora, você já parou para pensar o que isso pode trazer para o mundo e para dentro do seu consultório? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Bruno Linhares, sou cirurgião dentista, investidor de criptomoeda, bolsa brasileira e bolsa americana. O intuito desse canal aqui é trazer para você a importância de não depender 100% do seu consultório. Por isso, se esse vídeo fizer sentido para você, te peço que se inscreva no canal, dê o seu like, hype esse vídeo e compartilhe com mais colegas cirurgiões dentistas e trabalhadores liberais. Vamos voltar para o assunto. Então hoje nós temos um conflito, uma guerra instalada entre Irã e Israel, com os Estados Unidos apoiando Israel. O líder do Irã, Ali Khamenei, foi morto nesse conflito. Quem assumiu? Seu filho, Mojtaba Khamenei. Mais linha dura e já deixando bem claro que não vai parar por aí, que vai estreitar ainda mais o canal de Hormuz, que quer, entre aspas, uma vingança, e já deixou bem claro que por ele a guerra não vai parar. Agora, vamos pensar o seguinte, imagina que realmente o presidente israelense está morto ou realmente sumiu. O que isso vai trazer? Primeiro, dentro de Israel, isso vai trazer um vácuo na política israelense e enfraquecimento de Israel. Com Israel enfraquecido, a gente pode ter um avanço do Irã contra Israel. Esse avanço vai trazer uma instabilidade, vai aumentar a crise e a guerra no Oriente Médio. Aumentando essa crise, essa guerra, o Estreito de Hormuz vai se fechar ainda mais. Mesmo a Marinha Americana falando que consegue escoltar os navios petroleiros ali, é muito difícil. Porque esse estreito ele tem de navegação 3 km apenas. Então, apenas 3 km de navegação. Se esse estreito diminuir, a produtividade de barril de petróleo que vai passar por ali vai cada vez diminuir mais. E qual é o problema com isso? Se você tem menos oferta e a demanda continuando, menos oferta, demanda continuando, significa aumento do preço de barril de petróleo. Independente de qualquer situação que governos tentam tomar, se o barril de petróleo aumenta, isso vai se instalar uma crise global. Nos últimos dias, o barril ele chegou a estar cotado 40% a mais do seu preço normal. Ele saiu de $70, mais de 40%, porque ele sai de $70 e vai a $120. Hoje ele está na média de 100. Mas alguns investidores e alguns especialistas dizem que o correto seria ele estar a $130. Diferente de outros produtos, o petróleo não tem como governos chegarem ao fato de que tá caro, não vou usar. Tá caro, não compre. Não tem como, porque o petróleo ele não está só na gasolina. O petróleo ele está na gasolina, o petróleo está no transporte, o petróleo está na produção de energia, o petróleo está em plástico, o petróleo está em vidro, o petróleo está em vários outros serviços. Então, toda a cadeia industrial, inclusive farmacológica, depende do petróleo. Se eu tenho aumento no preço do petróleo, eu vou gerar todo um desequilíbrio industrial. A cadeia vai subir completamente. Então, vai subir produtos, vai subir serviços, vai subir remédios, construção civil, você tem toda uma cadeia fazendo um somatório de aumento aí. Se você tem uma crise instalada, se você tem aumento no preço do barril de petróleo, se você tem uma insegurança e uma instabilidade, isso vai gerar medo e vai gerar pânico no mercado. Se eu tenho medo, pânico no mercado, automaticamente o dinheiro some. Então o primeiro fato, nós vamos ter se realmente isso se concretizar. Nas bolsas de valores, vai gerar uma crise, queda abrupta nos preços. Um momento vai ter pânico, a gente vai ter investidores saindo de bolsas e indo para ativos chamados ativos mais seguros, exemplo, ouro e dólar. O Bitcoin, num primeiro momento, ele vai sofrer uma crise, ele vai ter uma queda acentuada para buscar liquidez e depois ele começa a se valorizar, como foi nas outras crises. Porque apesar dele não ser considerado ainda uma reserva de emergência, ele tem uma excelente liquidez. Das bolsas, a gente vai para os mercados. Se o dinheiro some da bolsa de valor, some da renda variável e vai para ouro e dólar, automaticamente o dinheiro na praça vai parar de circular. Se o dinheiro parar de circular, o que você acha que vai acontecer com o seu paciente? Se o dinheiro para de circular,
Se aumenta o preço de tudo, o seu paciente ele vai passar a pensar 2, 3 vezes se vai fazer aquele tratamento ou se vai aguardar. Então, tratamentos mais eletivos, eles vão sumir do consultório. E aí é questão de tempo, em torno de 30 a 60 dias, o seu fluxo de caixa diminui. E aí, novamente a pergunta, você, cirurgião dentista, você está preparado para passar por isso ou você não se preparou e você vai sentir na pele a crise? Aí vem o método raiz e retorno. Raiz é proteção. Dentista, raiz, bota na sua cabeça. Raiz é a proteção. Crises existiram, crise está existindo e crises irão existir. As crises, elas são crises e desespero para alguns e ela é oportunidade e prosperidade para outros. Vai depender de como você está avaliando o cenário e como você está preparado para esse cenário. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: em toda crise, quem tem dinheiro é rei. O que significa isso? Toda crise vai gerar oportunidade. E se na oportunidade você tem caixa, você tem liquidez para comprar bons ativos que vão se alavancar, que vão crescer, que vão prosperar no médio e longo prazo. Então esse vídeo é o seguinte: raiz, proteção. O que é proteção? Primeiro ponto, você precisa se preparar. Você precisa ter o que eu chamo de escudo de proteção. Você precisa ter uma reserva de emergência. Essa reserva, ela tem que ser responsável por pelo menos 6 meses dos seus custos fixos. Então você tem que começar a adquirir isso, começar a se preparar para ter uma proteção, para ter uma reserva emergencial, para que se qualquer coisa aconteça no mundo, você tenha 6 meses de custos fixos do seu consultório garantido. Nós passamos por uma crise, tem 4, 5 anos no máximo, onde ficamos pelo menos 3 meses trancafiados em casa. Você aprendeu com isso ou não? Ficou para trás e você está fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Você imagina agora se em vez de 3 meses for 6, 12 meses sem fluxo dentro do consultório. Você precisa estar preparado para isso. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é você criar o seu escudo de proteção, a sua barreira de proteção, a sua reserva emergencial. Essa reserva emergencial ela precisa ter, no mínimo, 6 meses de custo fixo. Criou a barreira? O segundo ponto, a segunda escalada para você é começar a não depender 100% do seu consultório. O seu consultório ele pode sim ser a sua renda principal, não pode ser a única renda. Porque se for a única renda, toda vez que a gente passar por uma crise, você vai sentir na pele. Comece a diversificar suas rendas. E o terceiro ponto é comprar bons ativos. Em crise, compre bons ativos, porque você vai comprar esses ativos descontados. Isso é raiz. Retorno. O retorno vai bater naquela frase que eu falei. O retorno agora é a prosperidade. É você potencializar seus ganhos. E aí como é que você vai fazer? Você já tem a sua caixa. Lembra da frase que eu falei? Em toda crise quem tem dinheiro é rei. Na crise, você vai ver ativos bons despencar. Você vai ver às vezes o Bitcoin cair 50%. Você vai ver bons ativos da Bolsa Brasileira e da Bolsa Americana caindo 40%. E aí se você está com dinheiro em caixa, você tem liquidez para comprar esses ativos. Lembre sempre disso, dentista. Toda crise é oportunidade, desde que você esteja corretamente preparado. Bons ativos, setor de energia, Bitcoin, no momento certo e tendo o estudo adequado para isso. Tá? O Bitcoin, ele é o único ativo deflacionário que a gente tem. O que isso significa? Só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Não tem um Bitcoin para cada pessoa viva nesse mundo. Não tem um Bitcoin para cada milionário no mundo. Então, em toda crise, despencou, é a hora. Na última crise que a gente teve, 2020, março de 2020, quando o lockdown ele foi estabelecido no mundo. Em março de 2020, o Bitcoin ele entrou numa parabólica de baixa, como tudo no mundo caiu, ele caiu para baixo de 3 mil dólares. Março de 2020. 2021, ele já estava sendo cotado acima de 20 mil dólares. Olha a baita oportunidade e a prosperidade de quem estava preparado ali para essa crise. Você está preparado hoje para essa crise? Se uma crise econômica mundial se instalar,
Você precisa ter caixa para você pegar essas oportunidades. Pode ser a oportunidade da década de você prosperar. O que eu quero com esse vídeo não é criar o pânico, não é que você perca sono, mas eu quero sinceramente que você reflita. E se você é um cirurgião que depende 100% do seu consultório, comece a separar um caixa. Começa a separar esse caixa, montar a sua reserva de emergência, ter primeiro esses 6 meses de custo fixo já ali estabelecido, para que você comece depois a se preparar e diversificar em ativos, para que você tenha renda passiva. Quem tem somente a renda ativa, somente a renda do consultório, sofre sempre que há uma instabilidade econômica, sempre que há um conflito, sempre que há um medo, um pânico instalado, sofre, porque o paciente ele vai sair do seu consultório, porque o custo de vida dele vai aumentar. Então, por mais que ele queira, e principalmente, por mais que você seja um excelente profissional, você vai sofrer se você tem só um fluxo econômico. Eu sou o Bruno Linhares, cirurgião dentista, investidor de criptomoeda, bolsa brasileira e bolsa americana. Espero que esse vídeo tenha sido válido para você. Te agradeço por ter ficado até aqui e, se for possível, se inscreva no canal, dê o seu like, hype esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais cirurgião dentista. Vamos ajudar o movimento que mais dentistas não dependa 100% do seu trabalho, do seu braço.